Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 2. Tivemos a classificação para o GP do Azerbaijão. Richard Verschoor conquistou a pole position, uma volta espetacular com o carro da Trident. É a ver se ele não vai ser desclassificado, né? Primeira vez que eu falo aqui do Verschoor indo bem, seja numa corrida, na classificação, e no final a direção de prova vai lá e desclassifica o cara. De qualquer maneira, um resultado muito positivo para Gabriel Bortoleto, que classifica em sexto lugar, não é a posição dos sonhos, mas também longe de ser ruim, e Rizak Radjar na 15ª posição, acabou batendo ali na classificação. Ele e o companheiro dele fizeram uma batida sincronizada, né? Os carros da Campos devem ter ido com ajustes agressivos de freio e acabou dando errado, né? A gente sabe que o circuito do Azerbaijão, né, ele é um circuito de rua bem único, né? Ele tem, obviamente, todas aquelas curvas tradicionais que o circuito de rua tem, de 90 graus, né? Mas assim, ele tem mais subidas e descidas do que o normal no circuito de rua e freadas muito, mas muito fortes, né? A freada da curva 1 você está andando 2 quilômetros sem tirar o pé do acelerador. Então, assim, o freio tá frio, né? Então você tem uma eficiência um pouquinho menor. É uma situação bem complicada de gerenciar e no final ali você tem essa questão do ajuste do freio. É uma pista que você não pode andar tão pouca asa porque você tem muita curva, mas ao mesmo tempo você não pode andar com muita asa porque você tem uma reta muito longa, né? Você tem duas retas, na verdade, longas. Então, assim, mescla um circuito de baixa e alta velocidade, né? E assim, a gente viu ali que dois pilotos se destacaram muito na classificação, que foi o caso do Verschoor e do Andrea Kimi Antonelli. O Antonelli fez uma classificação muito boa. É de se esperar que com o passar da temporada, o garoto inexperiente vá conseguindo aprender mais e vai conseguindo andar cada vez melhor. E assim, né, foi uma classificação para o Antonelli muito boa, né? Ele perdeu a pole por 17 milésimos. Vamos ver se na corrida ele consegue desempenhar melhor. E o Bortoleto, assim, talvez o que incomode um pouco é ter terminado atrás do Kushmaini, o companheiro dele, né? Ficou ali na quinta posição Maini, o Bortoleto em sexto, mas assim, e tem o Maloney ali na quarta posição, se não me falha a memória, o Victor Martins foi o terceiro, e o Maloney ainda não pode ser totalmente descartado da luta pelo título, mas eu acho que assim, ele tá numa boa condição de lutar pelos pontos, enquanto o Radjar nas duas corridas vai largar na 15ª posição. É muito ruim essa posição de largada, independente do circuito. Tipo, o Azerbaijão, pelo menos, dá para ultrapassar, entende? Você consegue fazer ultrapassagem, você tem longas zonas de DRS, então assim, existem pontos claros de ultrapassagem, mas ainda assim você perde muito tempo, né? É um circuito que você acaba ali quando você está andando num pelotão mais lento, você perde um tempo muito grande para fazer essa progressão no grid. Então é um circuito também que é complicado, né? Você fazer todo aquele gerenciamento dos pneus, e a gente está vendo agora um fim de semana que, pelo visto, a Fórmula 1 colocou a gama mais macia e a Fórmula 2 também deve ter ido para um lado mais agressivo, até pensando, obviamente, que não é um circuito com histórico de desgastar muitos pneus, mas nunca se sabe, né? E assim, as estratégias alternativas não são tão simples de se fazer, né? Você pode até prolongar uma parada, mas tem o safety car, aí você pode tentar encurtar a parada, mas ao mesmo tempo você vai ter que encarar pneus mais gastos para o final. É um circuito bem complicado, né? Então, obviamente, né, o desempenho ruim de classificação é ruim em qualquer pista, mas a verdade é que no Azerbaijão você está no meio da confusão, no meio ali do pelotão, é bem complicado que você está muito aberto a estar no meio dos acidentes, no meio dos problemas. Então, assim, ao mesmo tempo que pode ser muito bom para o caos, para conseguir recuperar, ao mesmo tempo ele pode ser muito ruim porque é mais fácil você estar envolvido nos problemas do que em outras pistas. Então, assim, o Bortoleto, a meu ver, largando em quinto amanhã na corrida curta e em sexto da corrida principal, ele tem que fazer uma corrida tranquila e óbvio, dentro, obviamente, do que for possível do contexto que foi apresentado, aproveitar as chances para ultrapassar quando surgir e tentar jogar em favor da estratégia de pneus, né? Eu acredito assim que o Azerbaijão é um lugar muito bom para ele conseguir tomar a liderança do campeonato, visto que ele está duas corridas largando entre os 10 primeiros e dentro da zona de pontos. Então, assim, 10 pontos e meio. Vamos lembrar esse meio pontinho aí que eles colocaram. Foi a incompetência da FIA, né? Que não conseguiu definir quem chegou na frente entre Bortoleto e Holger na corrida sprint lá da Itália. E assim, em vez de usar a regra de Le Mans, né? Obviamente aí é um pouco pachequismo porque beneficiaria o Bortoleto. Para quem não sabe, quando havia um empate, né? Que na época você não tinha um sistema de cronometragem tão preciso quanto hoje, né? Quem largava atrás terminava à frente, né? Foi por isso que até usaram lá no filme Ford versus Ferrari, né? O que Miles termina empatado com todo mundo, mas a questão é que por outro piloto ter largado atrás,
aí eles dão a vitória para ele e o Miles fica com o segundo lugar. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer nessas corridas. O Gabriel Bortoleto, obviamente, aí visa o título da Fórmula 2, mas também, quem sabe, uma vaga na Fórmula 1. Tudo indica que ele é o favorito à vaga da Sauber. Mas que o Bottas possa falar que está tudo progredindo muito bem. Não parece assim que as coisas estão caminhando desse jeito, né? E eu acredito que o fato de ele ser o 22º no campeonato de 20 pilotos, que no momento é a classificação do Bottas, não está pesando a favor, os desempenhos não são bons. Então eu acredito que quanto o Bortoleto, assim, campeão no ano de estreia, essa possibilidade vai se tornando cada vez mais provável, né? Eu acho que ele se torna uma oportunidade cada vez mais difícil de deixar passar. Por isso, eu acredito, assim, 19 anos, campeão de temporadas de estreia da Fórmula 3 e da Fórmula 2, caso aconteça, é o tipo de coisa que a Audi, a barra Sauber, né, vai olhar e falar, talvez a gente possa se arrepender de perder esse garoto no futuro, né? Porque ele se molda como um talento com potencial de ser bem diferenciado do Gabriel Bortoleto. Hoje uma classificação ok, mas aí é aquela história, né? Você pode não estar no seu melhor fim de semana, mas você tem que colocar o carro lá na frente. E eu acho que o Bortoleto fez isso. Teve um treino livre complicado, mas na classificação está na 6ª posição. E aí a gente vê que treino livre nem sempre importa muito, né? Porque o próprio Enzo Fittipaldi foi o líder do treino livre, mas na classificação conseguiu apenas o 16º tempo. Então, assim, a classificação é onde a gente, obviamente, fala que é a hora da verdade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.